Respire fundo por um instante. Observe a sua própria vida. Pense em tudo aquilo que você já tentou criar, conquistar, atrair. Talvez você tenha visualizado, repetido afirmações, fechado os olhos pedindo ao universo que atendesse o seu desejo. Talvez você tenha seguido métodos, livros, gurus, rituais, promessas de transformação. E mesmo assim, lá no fundo, uma sensação familiar continua ali, quase silenciosa, quase tímida, mas sempre presente. A sensação de que falta algo, que algo ainda não chegou, que existe um degrau entre você e a vida que você imagina viver. Não existe culpa nisso. Não existe falha moral, nem erro espiritual. Existe apenas uma verdade que ninguém nos ensinou a enxergar. A maioria das pessoas tenta manifestar indo atrás do que deseja, mas, no nível da consciência, e segundo a própria física quântica, a realidade se reorganiza a partir do estado interno, não da intenção mental. O erro está em tentar criar o que se quer, em vez de se tornar o que já é. Não fomos educados para sentir primeiro. Fomos ensinados a lutar, programados a buscar, treinados para correr atrás de tudo. Mas correr cria distância. Buscar reforça a ideia de que você ainda não tem. E quando você tenta forçar o universo a te dar algo, na verdade você está reafirmando sua falta. Você está dizendo, sem perceber, ainda não sou, ainda não tenho, ainda não vivo. E o campo responde a isso. Ele não lê pedidos. Ele responde frequências. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Estou aqui para te lembrar do que você já sabe, mas talvez tenha esquecido. No fundo, você sempre sentiu que existe algo maior acontecendo. Que existe uma inteligência que opera antes do pensamento. Uma ordem silenciosa criando as formas. Um pulso invisível moldando a matéria. O que você busca já existe no campo das possibilidades. A questão nunca foi como conseguir, mas como se tornar. É um movimento interno, um retorno para casa. Manifestar não é correr atrás do futuro, é trazer o futuro para agora. É permitir que a sua presença, sua postura interna, sua vibração, se tornem a identidade que já vive aquilo que você deseja. Quando a mente para de lutar, o corpo acredita. E quando o corpo acredita, o universo responde. Hoje você não vai aprender a pedir. Vai aprender a lembrar. E a recordar quem você é o primeiro passo para tudo o que vem depois. O paradoxo da manifestação. Quanto mais você tenta, mais bloqueia. Há um momento na jornada de todo buscador em que o esforço começa a doer mais do que a espera. Você insiste, visualiza, afirma, se disciplina, repete frases, tenta vibrar alto, tenta controlar seus pensamentos, tenta ser digno daquilo que deseja. E ainda assim, nada se move. A vida parece te observar em silêncio, como se dissesse: você não entendeu ainda. Não é por falta de prática, não é porque você não sabe o método. É porque o desejo intenso nasce da falta e o campo responde à frequência da falta. Quando você deseja com força, seu corpo envia um sinal silencioso. Eu ainda não tenho. Eu ainda sou insuficiente. Eu ainda estou distante. Esse eco interno, mesmo que imperceptível, cria uma barreira entre você e o que imagina alcançar. Não há julgamento nisso. Apenas um mecanismo profundo da consciência tentando te ensinar que querer demais é uma forma refinada de acreditar que você ainda não é. Esse movimento tem base até na física, o chamado efeito zeno-quântico. Quando você observa demais o estado atual, ele se mantém estável. Traduzindo para a vida, olhar para o que falta prolonga a falta. Medir a distância estende o caminho. Vigiar obsessivamente o resultado o mantém preso no futuro. E enquanto isso, o presente segue intocado, imune às tentativas de manipulação mental. Isso ecoa também dentro da biologia humana. Quando o cérebro opera em modo querer, ele ativa o circuito da dopamina.
A dopamina não é o hormônio da conquista, e sim da busca. Ela sinaliza distância, não realização. Por isso, quanto mais você deseja, mais você reforça o movimento de perseguir e não de possuir. O querer vira identidade. O futuro vira promessa eterna. A vida vira espera. Muitas pessoas entram nesse ciclo sem perceber. Começam buscando sinais do universo. Procuram números em placas de carro. Perguntam se o barulho do vento é uma resposta. Vivem presas na expectativa de uma confirmação externa. Estão sempre à beira da fé, mas nunca dentro dela. A busca por sinais não é sintoma de conexão, é sintoma de insegurança vibracional. É o desejo de acreditar, misturado ao medo de ser enganado pela própria esperança. A pessoa não vive, ela monitora. Não recebe, ela vigia. E cada micro-observação do que ainda não aconteceu reforça a mensagem silenciosa. Ainda não chegou, ainda não é meu, ainda não sou eu. Existe, porém, um ponto de virada, e ele é simples, mas não fácil. Ele começa quando você para de olhar para o resultado e começa a habitar o estado que o resultado exige. É como inverter uma chave no peito, não na mente. Em vez de perguntar, como eu obtenho isso? Surge uma pergunta mais profunda. Quem eu seria se isso já fosse real? Essa não é uma frase inspiracional, é uma reconfiguração neural e energética. O cérebro começa a produzir sinapses compatíveis com o futuro desejado. O corpo começa a ajustar postura, respiração, ritmo cardíaco. A identidade começa a se mover. Você deixa de ser alguém buscando uma realidade e passa a ser alguém vivendo uma realidade que ainda está se materializando no plano visível. O tempo se curva. A vibração antecede o acontecimento. A vida deixa de ser corrida e passa a ser encarnação. A manifestação, então, deixa de ser um esforço e se torna um reconhecimento interno. E é nesse instante que o campo começa a responder. Não ao pedido, mas ao ser. Querendo, você bloqueia. Vivendo, você libera. É assim que o universo se abre. Não pela força da intenção, mas pela suavidade da identidade, que já aconteceu por dentro antes de acontecer por fora. A mente cria imagens, mas o corpo cria o campo. Há uma crença muito difundida de que basta pensar positivo, visualizar com força e repetir mentalmente o que se deseja para que o universo responda. E no início, essa ideia parece lógica. A mente imagina, o universo entrega. Mas existe uma camada mais profunda, mais sutil, e é nela que muitos ficam presos sem entender o porquê. Joe Dispenza mostra que o corpo se torna o inconsciente físico. Se o corpo ainda sente carência, ele emite o contrário da intenção. Isso significa que, mesmo se sua mente cria imagens grandiosas de alegria, prosperidade ou amor, se seu corpo está apertado, tenso, ansioso ou em estado de sobrevivência, a vibração que ele emite é medo, insuficiência e espera. E o campo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você é capaz de sustentar energeticamente. Pense na metáfora simples. É como tentar mudar o canal da TV apenas falando "quero outro canal", sem tocar no controle. Você pode afirmar 1000 vezes que quer outra realidade, mas se o seu corpo permanece sintonizado no mesmo estado emocional, você está assistindo ao mesmo canal interno, ainda que deseje outro. A linguagem que o universo entende não é a do pensamento isolado, mas a coerência entre mente, emoção e fisiologia. Quando sua respiração é curta, quando os ombros estão tensos, quando o corpo vive em modo alerta, é como se sua energia estivesse presa no chão da velha identidade. A mente projeta uma promessa, mas o corpo retém uma memória. Existem histórias que revelam isso com nitidez. Uma mulher com síndrome do pânico, ao ouvir que precisava pensar positivo para superar sua condição, se sentiu ainda mais incapaz. Como criar pensamento leve quando o coração dispara?
Como afirmar tranquilidade quando o corpo treme? Ela descobriu, pouco a pouco, que primeiro precisaria ensinar seu corpo a sentir paz, antes que sua mente acreditasse que paz era possível. Ela não começou com frases. Começou com respiração lenta, com pequenas pausas, com a sensação quase imperceptível no início de segurança interna. E à medida que o corpo foi aprendendo novos estados, a mente passou a acompanhar. O corpo se tornou o professor. A emoção se tornou o caminho. A fisiologia abriu o portal que o pensamento sozinho não conseguia abrir. A neurociência confirma isso com clareza. O corpo é o espelho da mente, mas também o projetor da frequência. Ele registra experiências passadas, guarda traumas, memórias emocionais, padrões de proteção. E quando você tenta manifestar algo novo sem antes atualizar o estado físico, é como tentar voar com âncoras presas nos tornozelos. A manifestação verdadeira começa quando a experiência interna muda, não quando a frase muda. Quando o corpo respira com espaço, quando o peito se abre, quando a postura se alinha, quando a energia se estabiliza. Nesse instante, a mente deixa de ser um comandante em desespero e passa a ser uma testemunha tranquila de algo que já está acontecendo dentro de você. Visualizar é apenas um fragmento. A vibração real nasce do corpo que finalmente se lembra de quem ele é, e não do corpo que tenta se convencer de quem deveria ser. Manifestar não é imaginar apenas com a mente, é sentir com o corpo. É tornar o futuro uma sensação presente antes de ser um evento no tempo. Quando o corpo acredita, o universo responde. O erro invisível. Pedir ao universo em vez de ressoar com ele. Há um instante na vida espiritual e emocional de muitas pessoas em que elas se descobrem ajoelhadas diante do invisível, pedindo sinais, pedindo respostas, pedindo alívio, pedindo prosperidade, pedindo amor, pedindo força. E há algo profundamente humano nisso, profundamente sincero. Mas existe um detalhe sutil e poderoso que quase ninguém percebe. O universo não ouve pedidos. Ele espelha frequências. E esse é um ponto que muda tudo. Quando você pede, mesmo com fé, existe uma camada escondida no fundo do pedido. A percepção de falta, a sensação interna de que algo está distante. E quando essa vibração conduz suas palavras, não importa a beleza da oração, a intenção profunda continua sendo carência. O campo não responde ao desejo declarado. Ele responde ao estado que você ocupa enquanto deseja. Muitas pessoas mentalizam como quem suplica e não como quem cria. Pronunciam frases belas, repetem mantras, mas por dentro carregam o peso do medo. E não há vergonha nisso. Não há erro espiritual. Há apenas um mecanismo energético que ainda não foi compreendido. O Tao fala em Wu Wei, o agir sem esforço, o movimento que nasce do fluxo. Esse princípio não é sobre passividade, é sobre alinhamento. Ele diz que quando você está em coerência com o fluxo da vida, seu gesto é natural, sua escolha é precisa, sua energia é silenciosa. Você não empurra a realidade, você se move dentro dela. Não há tensão, há presença, não há súplica, há certeza tranquila. O cotidiano revela esse contraste com clareza. Há quem ore com o corpo encolhido, com a voz trêmula, com o peito apertado. E há quem declare silenciosamente, com o corpo estável, com o coração aberto, com a respiração plena. Eu já sou. Perceba a diferença. Não é sobre palavras, é sobre vibração. A sintonia muda quando você deixa de pedir para começar a ser. A demanda vira presença. A necessidade vira estado. A espera vira existência. E de repente, a vida deixa de ser uma negociação com o universo e passa a ser uma dança com ele. Imagine por um momento a pergunta silenciosa que transforma tudo. Se eu já tivesse recebido, como eu me moveria hoje? Não é uma frase motivacional,
é uma chave vibracional. É uma forma de entrar no campo de possibilidades pelo corpo, não pela lógica. Quem já vive aquilo que deseja move-se com calma, não com urgência. Respira com amplitude, não com pressa. Olha para o mundo com suavidade, não com resistência. Quando você encarna esse estado, mesmo que de forma sutil, o universo não precisa interpretar. Ele simplesmente reflete, porque o campo não interpreta palavras, ele reconhece vibrações. E quando sua vibração se torna um lar para aquilo que deseja, a realidade encontra o caminho para você com uma naturalidade quase silenciosa. Não porque você pediu, mas porque você passou a ser. O cérebro é um projetor, não uma antena. Há algo profundamente libertador quando compreendemos que a nossa mente não está apenas reagindo ao mundo, mas antecipando-o. Durante muito tempo, acreditamos que percebíamos a realidade tal como ela é, como se os nossos olhos fossem câmeras e o cérebro, um simples processador de imagens. Mas a ciência contemporânea revela outra história. A base científica que sustenta esse novo entendimento é clara. A realidade é processada como predição e não como resposta. A teoria da inferência ativa de Carl Friston mostra que o cérebro não espera que o mundo se revele para interpretar. Ele cria modelos internos, previsões, hipóteses. Em outras palavras, você não reage ao mundo, você o prediz. Seu cérebro projeta antes de perceber. O mundo que você enxerga não é apenas o mundo que existe, é o mundo que suas crenças permitem ver. Observe o impacto disso com calma. Se tudo o que você experimenta passa primeiro pelo filtro das histórias que carrega, das emoções que se repetem, dos medos que guardou, das expectativas que nutre, então seu olhar nunca está nu. Ele está sempre vestido com memórias. E se suas memórias dizem, não é possível, não é seguro, eu não mereço, ou isso é difícil demais, o cérebro ajusta a realidade a esse molde. Ele seleciona informações, ignora oportunidades, amplifica riscos, filtra sinais. E assim, sem perceber, você vive em um mundo construído mais pela sua programação interna do que pelas condições externas. Mudar crenças muda a arquitetura das percepções. Mudar percepções muda decisões. Mudar decisões muda caminho. E assim, silenciosamente, mudar seu estado muda sua vida. Existem pessoas que, depois de anos tentando manifestar sem sucesso, descobrem que o ponto de virada nunca esteve fora, mas dentro. Quando mudam pequenas escolhas invisíveis, o universo parece mover peças que antes estavam paradas. Um dia, elas dizem não para o que sempre aceitavam. Em outro, caminham com o peito ligeiramente mais erguido. Começam a se apresentar com mais verdade, a selecionar ambientes, a respirar diferente, a olhar para si com um pouco mais de dignidade. E, sem fazer alarde, começam a enxergar oportunidades onde antes viam limitações. Não porque o mundo mudou, mas porque sua mente parou de confirmar velhas derrotas e começou a prever novas possibilidades. A realidade externa apenas seguiu o novo roteiro interno. A transição acontece quando você começa a agir como quem já está vivendo aquilo que deseja. Isso não é fingimento. Fingir cansa. Fingir é luta. Aqui estamos falando de coerência. Quando alguém começa a registrar 3 comportamentos diários que provam que já está vivendo sua nova identidade, não está apenas escrevendo palavras no papel. Está reeducando o cérebro. Está treinando o sistema nervoso para reconhecer uma nova linha do tempo como sua. Está dizendo ao corpo, este é o caminho. E pouco a pouco, o corpo acredita. A mente confirma. A vibração estabiliza. E a vida externa finalmente encontra espaço para se reorganizar. O cérebro projetou primeiro. O mundo respondeu depois. É sempre assim.
A realidade que você vive não é um espelho da sua intenção ocasional, mas da sua identidade silenciosa. Aquela que você carrega quando ninguém está olhando, quando você respira sozinho, quando o mundo está quieto. É ali que tudo começa. É ali que o campo decide o próximo capítulo. O espelho quântico. A realidade responde ao que você emite agora. Há uma verdade silenciosa que atravessa culturas, filosofias e até metáforas modernas. A realidade não responde ao que você espera, nem ao que você deseja, nem mesmo ao que você planeja. Ela responde ao que você é no instante presente. Não ao que você diz que acredita, mas ao estado interno que você realmente sustenta quando tudo está quieto e só existe você com sua respiração, seu corpo e seus pensamentos mais íntimos. Quando falamos de manifestação, muitas pessoas imaginam que o universo funciona como um sistema de recompensas. Pense positivo, peça corretamente, visualize com força e, em troca, receberá o que quer. Mas a vida não negocia. O campo não negocia. O universo não interpreta intenções superficiais. Ele reflete vibrações profundas. Ele observa quem você é energeticamente agora, e disso ele faz um espelho. É por isso que tantas pessoas vivem em um ciclo infinito de frustração. Acreditam que estão fazendo tudo certo, estão lendo livros, repetindo frases, praticando técnicas, criando quadros de visualização, e ainda assim a vida parece insistir em permanecer igual. Não porque falte esforço ou capacidade, mas porque existe uma desconexão entre a imagem mental e a vibração corporal. O campo não diferencia imaginação de experiência, apenas coerência emocional. Se você imagina abundância, mas sente escassez. Se você afirma amor, mas vibra medo do abandono. Se você repete confiança, mas carrega insegurança. O universo não vê sua intenção, vê sua vibração. E essa vibração, muitas vezes, está alinhada com a narrativa interna que você não diz a ninguém. Aquela que vive escondida nas camadas mais sutis do seu sistema nervoso. Esse princípio aparece de maneira clara em tantas obras culturais que, talvez sem perceber, traduzem uma grande verdade metafísica. Em Matrix, não é a força física que liberta, mas a mudança de percepção. Em O Show de Truman, não é o cenário que prende, mas a crença no cenário. Em Inception, o que define a realidade não é o mundo fora, mas a convicção dentro. Essas histórias são mais que entretenimento. Elas falam de camadas internas, de estados vibracionais, de mundos que se curvam diante do observador. Elas mostram que não é a luta externa que transforma o destino, mas a compreensão interna que altera o campo onde a vida se manifesta. Considere agora a trajetória de alguém que passou anos tentando atrair prosperidade, visualizando dinheiro, afirmando fortuna, buscando sinais financeiros. Essa pessoa podia ver as notas na mente, podia recitar frases positivas, podia tentar manter a fé. Mas o corpo, esse sábio silencioso, emitia insegurança, medo, urgência. Até que um dia ela soltou o esforço. Não porque desistiu, mas porque cansou de lutar com a frequência da carência. E então fez algo simples, quase banal, mas profundamente transformador. Passou a agir como alguém que já estava financeiramente tranquilo. Não gastando além da conta, não ostentando, não fingindo. Apenas se comportando com dignidade interna. Tomando decisões a partir de um lugar de estabilidade, não de pânico. Caminhando com uma postura que dizia, eu tenho valor. Falando com um tom que dizia, eu confio em mim. Tratando seu tempo como precioso, sua energia como valiosa. E então clientes começaram a surgir, portas começaram a se abrir, oportunidades começaram a aparecer como se fossem coincidências. Mas não eram coincidências, eram reflexos. O campo é um espelho líquido. Ele reflete, não interpreta.
Não está analisando se você merece, se você se esforçou, se está sendo positivo o suficiente. Ele está apenas respondendo ao que vibra através de você. Imagine estar diante de um lago tranquilo. Você não pode pedir para que a água reflita uma imagem diferente. Não pode suplicar. Não pode ordená-la. A única forma de ver outra imagem é mudar aquilo que você oferece ao reflexo. Assim funciona a consciência. Assim funciona a realidade. Você não manipula o campo. Você se torna um canal coerente para aquilo que deseja experimentar. E a prática que sustenta isso é desconcertantemente simples. 5 minutos diários de presença sentida. Não para pedir, não para convencer, não para pressionar o universo, apenas para ser. 5 minutos em que o corpo relaxa, a respiração encontra ritmo, o peito libera proteção, o olhar suaviza e a mente deixa de projetar falta para simplesmente habitar. Nesse instante não há esforço, não há corrida, não há espera. Há apenas existência plena. Esse estado, embora sutil, cria acesso. Ele abre espaço interno. Ele reorganiza o campo ao redor. Porque quando você está verdadeiramente presente, você não está tentando ser alguém que terá algo no futuro. Você é alguém que já existe inteiro agora. E o universo reconhece inteireza. Há um fenômeno curioso que acontece quando uma pessoa entra nesse estado com consistência. A vida ao redor parece começar a se mover de forma quase inteligente. Encontros inesperados, ideias que surgem no momento certo, decisões intuitivas que levam a caminhos mais alinhados, relações que se transformam, sincronicidades que se multiplicam. E isso não é mágica, é sintonia, é física sutil, é consciência em ação. Quando o presente se torna seu lugar de poder, o futuro para de ser uma promessa distante e se torna uma consequência natural. Você não corre mais atrás do que quer. Você se torna o tipo de pessoa que atrai aquilo que vive em sua vibração. Mas existe uma nuance delicada aqui. Não se trata de teatralizar a confiança. Não se trata de vestir uma máscara de segurança enquanto algo dentro ainda treme. É um processo gradual, amoroso, paciente. É ensinar o corpo a habitar estados mais elevados através de experiências pequenas e constantes. É olhar para dentro com honestidade e ternura, sem se punir pelos dias de dúvida, sem se culpar pelas memórias de medo, sem se envergonhar das vezes em que a insegurança grita mais alto que a fé. Manifestação não é um ato de comando. É um ato de reconciliação interna. É um retorno à frequência do seu núcleo mais verdadeiro. O espelho quântico não é uma metáfora distante. Ele é um fato experiencial. Toda vez que você sente profunda paz, algo em sua vida externa se organiza. Toda vez que você acessa a dignidade interna, alguém te trata de forma diferente. Toda vez que você escolhe a frequência da presença ao invés da urgência, o tempo parece se curvar a seu favor. E isso porque a realidade não está te julgando nem te testando. Ela está apenas seguindo você. Sempre seguiu. Sempre seguirá. No fim, a questão nunca é como eu faço o universo me dar o que quero. A pergunta verdadeira é: quem eu preciso me lembrar que sou para que isso já exista aqui? Não porque você criou do zero, mas porque você liberou o espaço onde aquilo sempre esteve, esperando por sua permissão vibracional. Manifestar é reconhecer. Reconhecer é tornar-se. Tornar-se é ser. E quando você é, genuinamente, sensorialmente, emocionalmente, a vida replica sua verdade no mundo, porque ela é um espelho líquido, e você é a superfície que define a forma que ela assume. Se há um segredo, ele é simples. O que você busca nunca esteve longe, apenas esperava que você se tornasse capaz de senti-lo antes de vê-lo. Porque ver é consequência. Sentir é causa. E o universo sempre começa na causa, sempre começa em você. Há uma verdade que poucos estão preparados para enxergar quando começam essa jornada. Querer é um estado de distância. Fazer, muitas vezes, é um estado de ansiedade. Mas ser é presença. Ser é completude. Ser é o ponto onde a realidade deixa de ser promessa e começa a se tornar consequência. Existe um modelo mental que parece simples, mas que contém em si uma revolução interna. Identidade gera vibração, vibração gera ação, ação gera resultado. Quando alguém deseja profundamente algo e não alcança,
Quase sempre está tentando começar pelo fim. Busca o resultado para só então sentir que se tornou digno. Busca a prova externa para só então assumir sua identidade interna. E assim vive preso no ciclo da espera, acreditando que o mundo precisa mudar primeiro para que ela possa mudar depois. Mas o universo não opera nessa ordem. A vida não responde a essa lógica. O fluxo começa dentro. Sempre começou. Observe isso com cuidado. Quando você acredita que precisa agir muito para conquistar algo, você coloca o poder fora de si. Acredita que o esforço é a ponte entre quem você é e quem gostaria de ser. Mas o esforço, como ferramenta central, revela insegurança e não poder. A ação que nasce do desespero é pesada, barulhenta, cansativa. Ela carrega urgência, medo, pressa. Ela tenta manipular a realidade. E mesmo quando funciona no nível material, deixa um rastro interno de exaustão, porque não foi sustentada por identidade, foi sustentada por medo. Agora, quando a identidade está alinhada, a ação acontece com naturalidade. Não há peso, há precisão. Não há luta, há fluidez. A vida deixa de ser uma maratona e se torna um caminhar firme, silencioso e inevitável. A teoria da autodeterminação de Deci e Ryan explica isso sob outra perspectiva. Ela mostra que motivação verdadeira não nasce de recompensas externas ou de tentativas desesperadas de evitar dor. Ela nasce da motivação intrínseca, daquilo que ressoa com quem você já é no nível mais profundo. Quando uma pessoa se move por identidade, ela é consistente, ela é coerente, ela não precisa se lembrar todos os dias do que quer, porque ela simplesmente é aquilo que deseja. Não há esforço para sustentar. O que é verdadeiro se mantém. O que é forçado se esgota. O que nasce da essência floresce. O que nasce do medo murcha antes de criar raízes. Veja como isso se manifesta na vida real. Há pessoas que passam anos dizendo que querem prosperidade, mas continuam tomando decisões pequenas, decisões diárias, baseadas em medo, escassez, dúvida. Continuam dizendo sim quando queriam dizer não. Continuam segurando relações que drenam, trabalhos que sufocam, hábitos que diminuem. E então se perguntam, por que a prosperidade não chega? A prosperidade não chega porque ela não se comunica com pedidos. Ela se comunica com identidade. Quando você começa a se mover como alguém que já é próspero, mesmo que sua realidade ainda não tenha refletido isso completamente, algo muda no campo ao redor. Não porque você está fingindo. Fingir é mental, é teatral. E o universo não responde ao teatro. Ele responde à vibração. Ser é diferente de parecer. Ser é diferente de declarar. Ser é diferente de tentar. Ser é repouso interno. Ser é dignidade. Ser é uma frequência silenciosa que não precisa se provar. Ser não exige pressa, porque o que já é não precisa correr. Quando você começa a viver a partir dessa vibração, ações antes difíceis se tornam naturais. Cuidar do corpo deixa de ser obrigação e vira consequência. Escolher ambientes nutritivos deixa de ser sacrifício e vira desejo. Falar a verdade deixa de ser risco e se torna postura. E tudo isso cria uma corrente vibracional que empurra a vida para frente sem que você precise empurrar com as mãos. Pense agora em alguém que decidiu se tornar artista. Não um artista porque recebeu um diploma. Não porque assinou um documento. Não porque o mundo aplaudiu seu nome, mas porque sentiu dentro de si que já era. Essa pessoa começa então a acordar e viver como artista. Ela observa o mundo com olhos criativos. Ela sente o cotidiano como matéria-prima. Ela trata a sua arte com respeito, sua rotina com propósito, sua vida com significado. Ela não espera o reconhecimento para ser. Ela é primeiro, e depois o reconhecimento vem. E quando vem, não a surpreende, apenas confirma. Isso aconteceu com tantos criadores, músicos, escritores, empreendedores, cientistas. Eles não se tornaram o que são quando o mundo viu. Tornaram-se quando o corpo deles acreditou. O mundo apenas espelhou. Essa lógica vale para tudo. Para o amor, para a saúde, para o dinheiro, para a paz. Quando alguém diz que vai ser feliz quando encontrar um parceiro, está vibrando solidão. Quando diz que vai ter paz depois que resolver seus problemas, está vibrando tensão. Quando afirma que será confiante quando tiver sucesso, está vibrando insegurança. E o universo responde à vibração, não ao plano.
O caminho inverso é o caminho verdadeiro. Eu encontro amor quando vibro amor. Eu experimento paz quando vibro paz. Eu vivo sucesso quando vibro valor. Não porque estou mentindo para mim, mas porque estou dando a mim a permissão de sentir antes de ver. Sentir antes de receber. Sentir antes de acontecer. É por isso que criar um ritual simbólico diário pode ser tão poderoso. Não um ritual de obrigação, não uma rotina rígida, mas um gesto consciente que diz: eu já sou isso. Caminhar de manhã, com o coração aberto, como quem carrega algo precioso dentro de si. Cozinhar com presença, como quem honra o próprio corpo e o próprio tempo. Sentar em silêncio por alguns minutos, não para pedir algo ao universo, mas para recordar que você já é parte dele. Esses movimentos aparentam simplicidade, mas eles carregam uma força transformadora. Porque eles realinham sua vibração com sua identidade desejada. Eles ensinam o corpo a habitar o que a mente já sabe e ensinam a mente a descansar no que o corpo começa a acreditar. E então, pouco a pouco, sem pressa, sem esforço dramático, as ações começam a brotar naturalmente desse estado. Você diz não a situações que antes aceitava por medo. Diz sim a oportunidades que antes não via como possíveis. Se posiciona com mais firmeza. Age com mais confiança. Escolhe com mais clareza. E toda essa mudança acontece não porque você está tentando se transformar, mas porque já se transformou. Você é primeiro e depois o mundo acompanha. Não há mais aquela sensação de luta constante. Há uma sensação de fluxo, e tudo o que antes parecia impossível, distante, milagroso, começa a se tornar apenas lógico. Porque, quando o interior muda, o exterior se organiza. Se existe um segredo silencioso nesse processo, ele é este: identidade não se força, se lembra. Você não inventa quem deve ser. Você retorna para o que sempre foi. Você remove camadas de medo, de condicionamento, de sobrevivência, até encontrar a frequência nítida da sua essência. E quando essa essência se torna seu ponto de partida e não sua aspiração, o universo responde com uma precisão quase poética. Você começa a caminhar como quem já chegou, e então, inevitavelmente chega, não por insistência, não por controle, não por manipulação espiritual, mas por coerência. Coerência com o seu centro, coerência com aquilo que você se tornou capaz de sentir, sustentar e ser. Quando você se torna a vibração do que deseja, não corre mais atrás. Atrai, não conquista, encanta, não busca, encontra, não se perde na espera. Se encontra na presença. E a vida, reconhecendo sua autenticidade, oferece seus frutos não como prêmio, mas como reflexo. Porque o universo sempre responde primeiro ao ser, depois ao fazer, e só por último ao ter. Quem inverte essa ordem vive exausto. Quem compreende essa ordem vive em fluxo. E o fluxo é o lugar onde o impossível deixa de ser sonho e começa a ser caminho. Há algo misterioso e ao mesmo tempo profundamente familiar no silêncio. Não o silêncio externo, ausente de sons, mas aquele silêncio interno que surge quando a mente para de correr. Quando o corpo solta as amarras do medo, quando a alma deixa de lutar contra o tempo. Esse silêncio não é ausência, é presença. É um espaço vivo, pulsante, fértil, e é nele que a manifestação acontece de verdade. Na física quântica simbólica, disse que o colapso da onda acontece quando há observação consciente. Mas existe um paradoxo lindo nesse processo: o silêncio mental. É o ponto onde a intenção se funde com o campo. Não é o momento em que você força, implora, explica ou negocia com o universo. É o instante em que você simplesmente é. Um ser que não precisa justificar sua existência, nem sua abundância, nem sua capacidade de receber. Um ser que respira e sabe. E esse saber silencioso tem um poder que nenhuma afirmação gritada consegue alcançar. Quando o sistema nervoso entra em coerência, o cérebro libera o controle e o inconsciente assume. Esse estado não é passividade, é rendição. Não a rendição do derrotado, mas a rendição do desperto. Aquele que percebe que o universo não precisa ser empurrado nem convencido. Aquele que entende que a realidade não se força, se permite. E permitir exige coragem.
coragem para soltar o controle, coragem para abrir o peito sem garantias, coragem para confiar em algo que não cabe em palavras, mas que pulsa em cada célula do corpo quando você decide parar e sentir. Nesse instante, o silêncio deixa de ser vazio e se torna ponte. Ele conecta o visível ao invisível, a matéria ao campo, a identidade ao destino. As grandes metáforas da vida nascem desse lugar. O som só existe porque existe silêncio antes dele. A flor só nasce quando a semente morre no escuro da terra, em total entrega, sem resistência. A água só encontra seu curso, porque não luta contra a gravidade. Existe um momento em que tudo aquilo que você estava tentando construir com força precisa se dissolver para que possa se reconstruir com verdade. A mente, ansiosa, acha que isso é perder tempo, mas a alma, paciente, sabe que é assim que o tempo se expande. Porque o tempo não é apenas horas e dias, o tempo é estado interno, e quando você habita o silêncio, o tempo deixa de correr e começa a se alinhar. Há quem confunda silêncio com inércia, com apatia, com falta de ação, mas o silêncio de que falamos aqui é a base da ação verdadeira. A ação que nasce do silêncio é clara, ela não é reativa, não é impulsiva, não é desesperada. Ela é precisa. É como se o gesto viesse de um lugar mais profundo, mais sábio, mais alinhado. Quando a mente está quieta, o corpo sabe para onde ir. Quando a mente está quieta, o coração sabe o momento certo. Quando a mente está quieta, o campo se organiza ao seu redor não porque você o comandou, mas porque você se tornou compatível com o ritmo dele. A manifestação acontece ali, nesse encontro entre silêncio e propósito. Agora imagine por um instante uma prática simples, ainda que profunda. 3 minutos. Apenas isso. 3 minutos para sentir a realidade já colapsada. Não para imaginar com esforço. Não para repetir palavras. Não para forçar a fé. Apenas para sentir. 3 minutos em que sua respiração encontra um ritmo calmo. 3 minutos em que seu peito se expande com suavidade. 3 minutos em que seus ombros soltam o peso do mundo. 3 minutos em que sua mente deixa de perguntar quando e começa a afirmar silenciosamente agora. Não é sobre visualizar cada detalhe. É sobre permitir que o corpo se torne a prova antes da vida externa responder. É sobre criar, dentro de você, o terreno onde o futuro já existe. Quando você entra nesse estado, algo começa a mudar. Você talvez não perceba na primeira vez nem na segunda, mas, pouco a pouco, camadas internas começam a se mover. A ansiedade perde força. O medo perde linguagem. A luta interna começa a se dissolver. Você deixa de ser alguém tentando se tornar e passa a ser alguém que lembra que já é. E é nesse lembrar que o campo colapsa, porque o universo não responde à pergunta: quando vai acontecer? Ele responde à afirmação silenciosa: já aconteceu dentro de mim. Quando essa verdade vibra em você, mesmo que de forma suave, as probabilidades se reorganizam. O invisível encontra caminho para o visível. A intuição se torna bússola. As coincidências se tornam frequentes. A vida se abre em pequenos sinais que não são respostas, mas confirmações. Esse estado não é místico, é fisiológico. Ele converte o corpo de um modo de sobrevivência para um modo de criação. E quando o corpo está criando, o universo responde como se reconhecesse algo familiar, algo que sempre esteve ali, esperando que você estivesse pronto para sentir. O silêncio é o código que acalma a mente, desperta o coração e alinha a vibração. O silêncio é o portal entre o que você imagina e o que existe. O silêncio é o que une sua identidade ao destino, que já era seu, mas que precisava de você inteiro para se manifestar. Ao viver essa experiência, você percebe que o silêncio não é o fim do movimento. Ele é o início. Ele é o ponto onde tudo começa a tomar forma antes de aparecer. E isso revela uma verdade profunda. Não é o pedido que cria, é a presença. Não é o discurso que manifesta, é o estado. Não é a ansiedade que traz resultados, é a paz interna. A vida não responde à sua pressa. Ela responde à sua entrega. Não existe espaço para o novo enquanto você está ocupando todo o espaço com medo do antigo. E o silêncio limpa esse espaço. Ele abre caminho. Ele retira os obstáculos invisíveis que a mente construiu tentando se proteger. Ele te prepara para receber aquilo que já estava vindo. Talvez, nesse momento, você consiga sentir uma pequena parte disso. Talvez uma exalação saia mais lenta. Talvez
a mente, pela primeira vez em muito tempo, não esteja tentando entender, mas apenas absorver. Esse é o início. Esse é o sinal de que algo em você está se movendo. Porque o universo responde ao estado de ser, não ao pedido de ter. Quando você alcança esse estado, mesmo por breves momentos, você está manifestando ao contrário. Não está trazendo o futuro até você. Está se encontrando com o futuro que já existe e permitindo que ele se torne presente. Na quietude do silêncio, existe uma frase que ecoa sem palavras: já é. Não como afirmação mental, mas como verdade sentida. E quando essa verdade se instala, o universo não tem escolha. Ele responde, ele organiza, ele cria caminhos, ele faz convergir pessoas, oportunidades, sincronicidades. Não porque você pediu, mas porque você se tornou. E tornar-se é o verbo mais poderoso da manifestação. O silêncio não é o vazio. Ele é o campo fértil onde o campo colapsa. E quando o campo colapsa, a vida muda. Não fora, mas dentro. E é o dentro que sempre moldou o fora. Sempre foi assim, sempre será. Há uma linha tênue que separa a vida vivida em esforço da vida vivida em verdade. Muitos caminham pelo mundo acreditando que criar a realidade desejada exige força constante, disciplina rígida, pensamento insistente, vigilância emocional. Mas a manifestação verdadeira não nasce da tensão, ela nasce da coerência. Não nasce do querer, nasce do ser. E, ao longo de todo este caminho que percorremos juntos, uma compreensão profunda começou a emergir. Manifestar ao contrário não é correr atrás do futuro, mas trazer o futuro para o agora. Não como ideia, mas como vibração. Não como teoria, mas como estado interno. É quando a mente para o corpo acredita e o campo responde. É quando você deixa de tentar construir e começa a se lembrar. É quando o universo deixa de ser um destino a ser conquistado e passa a ser um espelho da sua presença. Veja com calma o território que você atravessou até aqui. Em algum ponto, talvez sem saber, você foi condicionado a acreditar que a vida acontecia fora de você. Que era preciso convencer o cosmos, batalhar pelo merecimento, provar valor, ganhar aprovação, conquistar resultados para enfim ser alguém. Mas existe uma rebeldia divina na alma humana, uma sabedoria que nunca se rendeu totalmente a essa narrativa. Em seus momentos mais profundos, você sempre soube que a força real não mora na busca, mas na presença. Sempre intuiu que há um ponto dentro de si onde o mundo para, onde o tempo se curva, onde a sensação de falta simplesmente evapora. E nesse ponto nada falta. Nesse ponto, tudo já existe. Nesse ponto, você não precisa se esticar para tocar o futuro. Você deixa o futuro florescer dentro de você como algo natural, inevitável, orgânico. Manifestar ao contrário não é ignorar o mundo material, nem negar o papel da ação. A ação faz parte, o movimento faz parte, mas eles são um reflexo, não a origem. A origem é a identidade. A origem é a vibração que você sustenta quando ninguém está olhando, quando o corpo relaxa, quando a mente silencia, quando o coração se torna chão firme. É ali que o universo te reconhece. É ali que o campo responde. É por isso que tantas técnicas falham quando tentam mudar primeiro a vida externa. Porque estão tentando manipular o reflexo sem tocar a superfície. Tentam polir o espelho ao invés de transformar o que ele reflete. E o espelho do universo, como já vimos, não interpreta palavras, intenções, pedidos. Ele testemunha estados. Ele copia vibrações. Ele reconhece identidade. Talvez, durante muito tempo, você tenha acreditado que precisava correr, que precisava fazer mais, que precisava acumular algo antes de sentir paz. Talvez você tenha pensado que precisava controlar a vida para estar seguro. Mas agora, uma semente diferente foi plantada. Ela não é uma semente de ansiedade nem de urgência. Ela é uma semente de lembrança. Você não está aprendendo a manifestar. Está lembrando como se manifesta. Você não está construindo uma nova versão. Está retornando à versão que sempre existiu antes de todo o medo, antes de toda a comparação, antes de toda a pressa, antes de toda a dúvida. Quando você traz o futuro para o agora, algo curioso acontece. O tempo deixa de ser uma linha e começa a ser um círculo. O que você deseja sentir amanhã, você sente hoje. E ao sentir hoje, você abre o caminho para viver amanhã. O universo não te dá o que você pede. Ele confirma o que você vibra. Não porque ele é seletivo,
mas porque ele é preciso, porque existe uma ordem silenciosa e inteligente que permeia tudo. E essa ordem não responde ao esforço mental, ela responde ao alinhamento interno. Ela responde ao momento em que você para de buscar autorização para existir e começa a existir plenamente. E talvez você percebeu algo importante ao longo desse processo. O verdadeiro poder não está em criar realidades, mas em lembrar-se da vibração onde elas já existem, porque criar sugere ausência, mas lembrar sugere completude. Criar nasce do ainda não. Lembrar nasce do sempre foi. E quando você toca esse lugar dentro de si, mesmo por instantes, você descobre uma verdade que desfaz todas as ilusões. A realidade externa é lenta demais para acompanhar quem já se tornou. Ela sempre chega depois. Ela sempre segue o seu estado. Ela sempre imita o seu ser. Por isso, aqueles que vibram paz encontram paz. Aqueles que vibram valor encontram portas. Aqueles que vibram amor encontram braços. E aqueles que vibram medo encontram obstáculos, não porque merecem dor, mas porque estão apenas vendo um reflexo do que ainda não curaram. Então agora respire, não como técnica, mas como gesto de presença. Permita que as palavras finais deste momento caiam dentro de você como algo que você já sabia, mas precisava ouvir novamente. Você não está caminhando em direção à sua vida ideal, você está se reaproximando dela. Ela nunca esteve longe, ela apenas aguardava que você se lembrasse de quem é antes de tentar ser quem acha que precisa ser. E quando você lembra, de forma sentida, encarnada, silenciosa, tudo muda. O corpo muda, a postura muda, o olhar muda, o ritmo muda. E a vida muda junto. Não rapidamente, não dramaticamente, mas naturalmente. Como uma semente que germina no tempo perfeito. Como uma onda que encontra a praia no instante exato. Se existe um convite final aqui, ele não é para correr, nem para desejar mais, nem para conquistar o mundo. É para permanecer. Permanecer em você. Permanecer na vibração que você acessou. Permanecer no silêncio onde tudo nasce. Permanecer na calma que antecede o florescimento. Porque aqueles que permanecem não precisam perseguir. Eles recebem, eles atraem, eles encarnam. E o universo, reconhecendo essa estabilidade, se reorganiza para acompanhar. O caminho que começa agora não é o da busca, é o do retorno. Retorno à sua essência, retorno à sua energia original, retorno ao estado em que não existem pedidos, apenas presença. E quando a presença é completa, quando o ser ocupa o lugar do querer, o universo não tem escolha. Ele responde, ele se dobra, ele se revela. Você não está indo ao encontro do futuro. Você está convidando o futuro a nascer na sua vibração agora. E ele nasce, sempre nasce onde há espaço, onde a fé é silenciosa, onde há corpo alinhado e alma em paz. O futuro não vem como conquista, ele vem como memória despertando. E ao despertá-lo, você desperta a si mesmo. E ao despertar a si mesmo já chegou.